Eu acho que o Botafogo ele tem oscilado, né? Mas ele tem vencido muitos jogos. E essa situação de vencer na Série A é muito importante para manter entre os 4. Tanto é que ele teve a segunda derrota, mas ainda não saiu da liderança. Então vai depender muito do que vem pela frente, e o que vem pela frente, se for vitórias, como ocorreu pós-Goiás, né, vai seguir mantendo ele. Agora, que o crescimento do Palmeiras é inegável, e isso está todo mundo vendo, né? E esse campeonato é longo, e nem sempre quem começa na frente termina. Aliás, eu não vi nenhum campeonato brasileiro o time começar e terminar campeão, né? Na frente, o campeonato todo. E a tendência é o Palmeiras, conforme for diminuindo essa quantidade de jogos, o time vai aprumando e daqui a pouco está nadando de braçada aí. Eu entendo que é o Palmeiras assumir a liderança, agarrar e não largar mais, Miller. Boa noite. Boa noite, Garrafa. Sem dúvida nenhuma, o Palmeiras, que tem uma regularidade muito grande no campeonato, né? Hoje pegou um adversário que vai lutar para não cair, era uma vitória já bem, né, pré-fabricada. Mas o Palmeiras fez por onde, né? E ganhou sem fazer força, né? Porque um time bem posicionado, um time de muita qualidade, o Guto está aqui, ele sabe, não faz força para jogar, né? Eu estava reparando um detalhe na equipe do Palmeiras, vários detalhes, são interessantes, e o gol do Rony foi em 3 toques. Luan, Mike cruza e o Rony faz de cabeça. Porque o lateral tem que entender que ele não precisa chegar no fundo para cruzar. Ele não precisa ir no fundo para cruzar. Ele quase no meio campo, ele deu um tapa na cabeça do Rony, e o Rony fez o segundo gol, quer dizer. A bola aérea do Palmeiras, gente, ela é muito forte, é impressionante. Mas aí que eu estou te dizendo o detalhe da velocidade, né, em criar jogada e também finalizar. Então o Palmeiras, como tem 3 atacantes muito velozes e a bola chega com qualidade, isso facilita para o ataque converter em gols. E sobre Arthur e Scarpa, até para que os nossos convidados, o Chico e o Mestre, possam entrar na roda para falar. Ninguém se comenta mais, não estou tirando a qualidade, obviamente, do Scarpa. Seria ótimo tê-lo no elenco. Mas o Arthur entrou, pôs a camisa, não especificamente na posição do Scarpa, mas ele veio, né? Com a saída do Scarpa, veio o Arthur e ele está suprindo muito bem, é titular absoluto nesse Palmeiras e gol atrás de gol. É bem diferente, né? O Scarpa, ele tinha, assim, coisas pessoais, né? Boas, né? Que é a bola parada que todo mundo sabe que ele chutava bem de fora da área. Agora o Arthur é diferente, o Arthur tem velocidade, ele é inteligente, ele se posiciona bem e ele chega bem na frente para fazer os gols. Você pode ver, todos os gols do Arthur, ele sempre fica invisível aos zagueiros e chega na hora certa para finalizar. Então, acho que a contratação foi excelente. Eu estava falando para o Prieto que ele alcançou uma madurez muito grande no Bragantino e chega diferente no Palmeiras, né? Ele chega mais maduro, mais inteligente. Você pode ver que ele não corre errado. Todas as vezes que ele entra na área, ele já entra sabendo que a bola vai chegar ali para poder fazer o gol. Teve até um momento que você disse assim, o Scarpa não vai fazer falta para o Palmeiras, com o Arthur faz falta. Né? E melhor se tivesse Scarpa e Arthur. Para servir, alimentar. Exatamente. O Guto que é o professor aqui. Mas eu vejo que as características são diferentes. E o Arthur ainda vai crescer muito no time do Palmeiras. Né? É que quando você faz a comparação, né, Scarpa Sim. e Arthur, dá para esquecer o Scarpa? Se você olhar só para o que o Arthur está fazendo, sim. Claro. Né? Porque além de boas jogadas, de grande movimentação dos dois lados do campo, está fazendo gol. Né? Então, isso é fundamental. Não tem a bola parada, né, Miller? Como você colocou, do Scarpa. Mas tem outras características. Então, com relação ao que ele joga, dá para esquecer o Scarpa? Acho que sim. Ele vai crescer ainda muito mais. Até pela função, Guto. E aí, ao elogio ao Abel, porque ele não recebe um jogador com a mesma característica que era o Scarpa, né? O Miller disse, o Prieto também, obviamente, porque o Arthur é um cara que joga pelo lado, um cara que chega para dentro da área, que está fazendo gols, apesar da sua baixa estatura. O Scarpa era o cara que pensava o jogo. Aí o técnico perde essa peça, recebe uma outra, e aí cabe ao treinador fazer com que a equipe entenda e crie uma alternativa para que o time, em termos de resultado, não sinta tanto, Guto? Muda muito a característica de um e de outro, né? Aumenta a velocidade do ataque. Um era mais articulador, mais meia, o outro é mais atacante, né? E uma coisa que fica muito visível, né?
o primeiro e o segundo gol do Palmeiras mostra isso. O Palmeiras com o Scarpa era um time que vinha de pé em pé, mesmo fazia gols na transição, quando tinha velocidade, mas quando pegava a defesa montada, vinha de pé em pé e tentava ultrapassar as linhas para poder fazer o gol. Hoje, o Palmeiras raramente chega à linha de fundo. Hoje o Palmeiras está cruzando a bola de bico de área ou até atrás e atacando o espaço entre a zaga e o goleiro. A bola é metida naquele espaço e está atacando. Por quê? Porque os 3 homens de frente são velocistas. Desculpa, é um time mais rápido de definição também. De não definição, é, Guto? de definição. Né? Mais objetivo. Porque né? quando você bota o time para trás a defender, sempre você mantém a zaga como limite à entrada da área, para não ficar em cima do goleiro. E quando você ultrapassa o bico da área grande, aí a defesa vem para trás. É o trabalho do estrutura, técnico, né? E se estrutura. E o que o Palmeiras está fazendo? O Palmeiras está chegando da intermediária e metendo a bola nas costas da zaga para a zaga correr para trás. E está pegando os 3 homens que são velocistas e entrando de frente. Até porque, né, Guto, Preto, o ataque do Palmeiras, né, obriga os jogadores de meio campo do Palmeiras, os laterais, a fazer isso. Os 2 primeiros gols Exato. foram assim. Primeiro foi o Piquerez que cruza, depois o Mike. Quer dizer, o ataque obriga ao meio campo e os laterais serem rápidos também. Causando surpresa à defesa, porque a defesa tem que virar para correr para trás. A hora que ela quer chegar, o outro já está chegando. Exatamente. Mas, Guto, me diga uma coisa, isso aí é mérito de quem? Treinamento. É mérito do treinador. Claro. Treinamento e a característica dos jogadores. Mas não tem tempo para treinar, Guto. Era na conversa. Não tem tempo para treinar. Não tem tempo para treinar determinadas situações. Sim. Entendi. Isso não é um treinamento de grupo, é um treinamento de espaço reduzido. Então você muitas vezes faz determinados tipos de treinamento como parte de recuperação. Ou no dia que você tem disponível para trabalhar 20 minutos, em vez de você fazer um trabalho de conjunto, onde o conjunto... Específico, né, Guto? O Abel já tem aí quanto tempo de Palmeiras? 3 anos, O conjunto dele está fortalecido. Ele precisa treinar detalhes. Por isso que o Arthur, Então ele vai quando treinar entrou, detalhes. Por isso que o Arthur, quando entrou, não sentiu muito. A adaptação, nada. A Ele entrou, sequência parece da que o Arthur está há 3 anos no Palmeiras. A sequência da equipe dele, mantendo os pilares, mantendo estrutura, permite que ele trabalhe detalhes muito mais do que a estrutura. Porque um treinador que chega, por exemplo, o Dorival está treinando o quê? Está treinando a estrutura da equipe. Primeiro ele tem que estruturar a equipe, o modelo de jogo. O mesmo vale para o Luxemburgo? Mesma coisa. Os caras começaram agora. Ninguém começa construindo a casa pelo telhado. Primeiro o alicerce, depois os pilares, depois vai fechando as paredes, aí bota o telhado e depois vem o acabamento. Ele pode fazer a reforma do acabamento quando ele quiser, porque ele já tem a estrutura da casa. E a fundação dele não foi mexida ainda. O Guto, usando esse teu exemplo aí, é bom lembrar que tem também furacões, né? Tempestades. E o Palmeiras estava 4 jogos sem ganhar. Perdeu a última partida, vinha de uma derrota, 1-0 para o Fortaleza, e estava empatando por 3 vezes consecutivas. Quer dizer, essa vitória de hoje também foi um alíviozinho, porque o time já estava começando a perder a confiança. Mas, Chico, no futebol brasileiro é impossível não ter isso. Impossível. Europa, limite de jogos das equipes, 60. Brasil, mais de 80. 90, 92. 92? Tem. Os que jogam muito chegam a isso. Bate 90. Aí, por mais poder de contratação que o Palmeiras tenha, o Palmeiras não tem 2 caras do mesmo nível por posição. Ele pode ter, por exemplo, volante, ele pode ter 3 volantes muito bons. O quarto é próximo, mas não é exatamente igual. E assim, em todas as posições. Quando você tira 3, 4, você mantém mais ou menos a estrutura de jogo e o nível de competitividade da equipe. Quando você mexe muito mais,
Por mais que você queira, o cara não está no mesmo ritmo dos outros que estão jogando, e às vezes você joga contra uma equipe que está num ritmo muito grande, e você precisa tirar uma quantidade grande de jogadores porque eles estão extremamente desgastados, correm o risco de lesionar. Bom, Então, a administração do calendário de jogos brasileiros é muito difícil. E ele interfere diretamente nos resultados. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte, que todo São Paulino está esperando o clássico da semana que vem. São Paulo e Palmeiras. Nós vamos falar daqui a pouco, Não, inclusive, daqui a né? pouco. Tem Eu quem tenho é que fazer melhor, essa inclusive. pergunta agora, senão Não, o tempo claro, fica à passa. vontade. E aí o trem passou, já era. Eu quero saber de você o seguinte, não vai ter a dupla titular da zaga. Não está Murilo e não está Gustavo Gomes. Acho que é a primeira vez que acontece isso no Palmeiras, né? Que sempre um jogava outro, né? Na base do rodízio, de contusão. Como é que você vê essa ausência dessa dupla de zaga que é super importante nesse clássico contra o São Paulo? A equipe não vai ser exatamente igual à equipe que jogaria como base. Agora, é inegável que eles têm grandes jogadores, né? Que tem jogadores que podem suprir através de comportamentos, através de confiança que tem do treinador, através de motivação, da oportunidade que vai ter. E se tem uma coisa que o Palmeiras tem de diferente da maioria das equipes, é o estado anímico, a parte mental do Palmeiras. O Palmeiras raramente está relaxado, raramente está com o foco mais baixo. Não baixa do que os a guarda, outros. Não abaixa a guarda nunca. Quando o Palmeiras não consegue produzir, não é porque ele está se achando, não. É porque ele está cansado por alguma coisa que... Porque uma das grandes condições do Abel com o elenco do Palmeiras é a questão mental, é a questão disciplinar e o quanto o grupo acredita no trabalho dele. Isso com o elenco, aliás... Mas Grava, tem outro Pois não, detalhe, Miriam. que eu sempre falo. Tem que parabenizar o preparador físico do Abel. Porque desde da primeira partida do Campeonato Paulista, o Palmeiras joga com a equipe titular, a equipe principal, Prieto. Não sai quase ninguém. Só sai por suspensão agora do Gomes, a contusão do Murilo. E a maioria dos jogadores não machucam. Mas ele falou isso na coletiva também, né? Lesão muscular não tem no Palmeiras. Quer dizer, o preparador físico é muito bom. Ele poupa no decorrer do jogo, por exemplo, tem momentos que ele tira com 10 do segundo Com tempo, 20, exatamente. 10, 20 minutos do segundo tempo. Aí o cara que jogou esses 60 minutos, ele não fez um jogo. Sim. Ele fez um treino um pouco mais forte e um pouco mais fraco. Ele entendeu. Dentro do critério de avaliação de intensidade, de desgaste físico. Com esses 3 anos, né, Prieto, Guto, o Abel entendeu o que é o futebol brasileiro. Ele já não reclama mais dessa loucura que ele reclamava, que é o nosso calendário, porque tem que viver dentro desse calendário. Não adianta reclamar. Ainda reclama. Mas não com aquela Ainda frequência. reclama e reclama com razão. Mas administra bem os problemas. Sim, mas tem um elenco legal, como disse o Guto, como está dizendo o Miller, né? Trabalha muito bem. E trabalha muito. Você assiste o jogo do Palmeiras, você vê muito trabalho. Evidentemente que tem muita qualidade de jogadores e tudo mais, mas não há, né, Guto, aquele desperdício. Acho que o Guto falou, o Palmeiras não precisa chegar até a linha de fundo para fazer um cruzamento, mas também não é uma bola jogada para dentro da área. Não é rifada. É um passe. É um passe. Né? E aí o jogador se cansa menos. Tá vendo, Abel? Mas tem um detalhe, Preto. Hoje jogou no lugar do Veiga, um garoto. O garoto joga muita bola, muito habilidoso. O Luiz Guilherme? Primeira partida Pois dele. é, então. A Palmeiras tem uma das melhores bases do país, Parece que ele né? está há 2 anos jogando O trabalho do João Paulo Gomes é espetacular. A base Aliás, é a muito... base ganhou na Europa hoje de novo. Sim. Olha, Venceram o Barcelona hoje, venceram o Ajax, a categoria sub-20 e sub-15. o trabalho Ganharam títulos hoje na Europa. O trabalho da base do João Paulo merece todos os elogios.